Vamos para a palavra de Deus então? Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. Nós vamos ler vários versículos. Se você não leu a Bíblia essa semana, vai tirar o atrasado agora, beleza? É muito legal e eu fico muito feliz quando isso acontece, porque não é só eu, mas eu sei das pessoas que eu estou submetidas a ela, e a gente tem um temor muito grande de subir aqui e simplesmente falar coisas que são da nossa vontade, ou que a gente se preparou, ou que eu estudei, quero aqui vomitar um conhecimento para vocês, ou para parecer que sou melhor que alguém. A gente tem muito temor quanto a isso. E é muito bom quando a gente ora, entende algo, e aí sem falar para ninguém, a Paula começa o culto falando sobre esse Deus na pessoa de Jesus, do Espírito Santo, que se importa com a gente. E a Yulika perguntou para mim perguntou antes da gente sair o que tu vai falar. Eu disse, olha, eu pensei em falar sobre Jesus é suficiente. E por que eu senti Deus falando comigo sobre isso? Semana passada eu tive uma conversa com um amigo meu. A gente estava conversando e ele estava colocando umas dificuldades dele. Eu também abri meu coração, coloquei para ele algumas dificuldades, e nós com até questões parecidas, e vendo que para várias delas a gente não sabe a resposta. Mas Deus falou algo comigo enquanto a gente conversava, e eu senti de compartilhar um pouco sobre isso, de o quanto que Jesus é suficiente para as nossas vidas. Porque na medida que a gente começa, que a gente se converte, ou que a gente entra na caminhada da fé, muita coisa acontece. A gente chega com gás, porque tudo é novo, tudo é diferente, e a gente vem com um amor louco, disposto a fazer qualquer coisa. E igual quando a gente se apaixona por uma menina, ou uma menina se apaixona por um rapaz, que tipo, se não responder um WhatsApp, que agora é responder um WhatsApp, no meu tempo era devolver uma cartinha, ou devolver um questionário assinado. Ninguém nem sabe o que é questionário, eu acho, né? E aí, se não devolvesse, ou se não entregasse, ou assinado, meu Deus, que desespero, eu acho que não se importa mais comigo, eu vou me matar, vou tirar minha vida, meu Deus. E aí as coisas vão acontecendo, vai amadurecendo, tu vai vendo que não é assim também. Só que infelizmente isso também acontece na vida cristã, e a gente, às vezes até inseridos no serviço, que tipo, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tanta coisa. Mas às vezes você pode estar fazendo tanta coisa, inserido e achando que está servindo a Cristo, mas já faz tempo que Ele nem está mais ali, só você está ali. Porque de tanto fazer, você se esqueceu de para quem você faz. E aí Ele ficou de lado, e você está lá desesperado, fazendo. Mas Ele está lá descansando e pensando, por que você não para e vem sentar comigo? Eu te chamei para descansar na minha presença. E a gente falou bastante sobre isso, eu não vou falar sobre isso. Mas Jesus é suficiente. E aí eu queria ler um texto que para mim, dos evangelhos, João foi muito feliz nesse primeiro capítulo, do versículo 1 até o 14, porque em 16 versículos ele fala exatamente o que Jesus é. Ele usa a trajetória de um cara que foi o trilho para Jesus, que pré-anunciou Jesus. Dentro dos 2 versículos que ele fala do cara, ele consegue dar um contexto gigante de até dos problemas que João Batista sofreu. Eu queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, tá? Vamos ler até o 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, o Batista, que vocês lembram. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Amém? Que texto bom, né? Muito bom, muito bom. E sabe, se você for ler um pouquinho a história, você vai ver que João escreveu o evangelho dele no primeiro século, ali por volta de 20, 30 anos do primeiro século, depois que a maioria dos outros discípulos já haviam morrido, e a maioria deles como mártires, que vocês sabem as formas horríveis que todos morreram. E por que João se levanta para escrever o evangelho? Ainda antes de escrever a carta das 7 igrejas, que a gente conhece como Apocalipse, João escreve o evangelho. E por que ele se levanta para escrever o evangelho? Porque Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia estado entre os discípulos já tinham lançado a pregar o evangelho, a pedra fundamental através de Pedro já tinha sido colocada, muitos já haviam se dissipado, o cristianismo estava crescendo, mas junto com ele, uma grande heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo era a religião judaica misturada com aquilo que os filósofos pregavam na Grécia. E o que era isso? Eles dividiam o homem em o corpo, a matéria e a espiritualidade. Então, qual era o fundamento da religião deles? Anular Jesus. Porque se pregava, e se prega até hoje, que Jesus foi um Deus encarnado como homem. Ele estava em corpo de homem, mas ele era Deus. E a Bíblia diz que, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele viveu tudo aquilo que nós como homens vivemos. Só que o gnosticismo queria apagar isso. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que se alguém era carne, então todo mal habitava na carne e todo bem habitava na espiritualidade. Assim Jesus não poderia ser o Filho de Deus, porque se nele encontrava essa dualidade de ser homem e ser Deus, habitava todo o mal nele, e se todo o mal habitasse nele, ele não poderia andar sem pecar. Então João se levanta, e por isso tem uma pegada diferente dos outros evangelhos. Ele se levanta para levantar, e ele já começa o capítulo 1 mostrando e levantando quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, qual a posição que Jesus nos colocou, através de se entregar e se render, entregando o seu, se colocando como homem, mas se entregando como um cordeiro, levando sobre ele todo o pecado da humanidade. E João diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então já começa quebrando algo que nós temos, que é essa visão de tempo, porque nós temos um período para viver, mas Jesus mesmo habitando ali, que nos próximos versículos diz que ele habitou entre nós. João começa dizendo que no princípio ele era o Verbo, ele era aquele que fez com que a palavra, a ordem do Pai se transformasse em vida, e todas as coisas foram geradas. Por isso que muitas vezes dissemos que tudo foi por meio dele, tudo é para ele, tudo volta para ele, porque no princípio ele estava com Deus. E aí quebra outro princípio que se pregava no gnosticismo, de que esse Jesus, ser espiritual, não poderia jamais estar face a face com o ser espiritual se ele fosse carne. E João já vem trazendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele estava face a face com o Pai. E aí, logo depois, vai aparecer um cara
chamado Aristóteles, que era um filósofo, e ele vem trazer as categorias da humanidade. E o que seria isso que Aristóteles fala? Eu estudei bem raso sobre ele, não fiz faculdade, não fiz filosofia, então relevem o pouco que eu li. Eu li que Aristóteles traz essas categorias, tentando explicar de uma forma bem simples, que nós só podemos falar daquilo que é humano, que nós podemos viver, que pode ser colocado em prática. Portanto, não poderíamos falar sobre espiritualidade, muito menos de fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam sem se ver. Não podemos tocar na fé. Então, Aristóteles vem trazer que Jesus, se nele habitasse carne, ele não poderia falar de algo espiritual, sempre tentando rebaixar a posição de Jesus, e que é o que a maioria se levanta até hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas seria, por exemplo, para dar um exemplo do que Aristóteles fala, por exemplo assim, vamos dizer que a gente tem 1 milhão de dias. Se eu descontar um dia de 1 milhão, já não temos mais 1 milhão de dias. Mas se falarmos de eternidade e dizer um dia a menos de eternidade, continua sendo eternidade. A eternidade não muda, ela não tem subtração da eternidade, é para sempre. E Jesus encontra-se nessa posição de ser eterno. E aí nós precisamos entrar numa frase que C.S. Lewis disse, e ele disse assim, que ou Jesus era louco, ou mentiroso, ou Deus. Ou ele era louco de ter dito que ele era o filho do próprio Deus, então consideramos ele como um louco. Ou ele era um mentiroso por tudo que ele fez, e inclusive nós temos as provas, principalmente nos evangelhos, dos milagres. E se você continuar no evangelho, logo depois, os próximos capítulos, João vai trazer 7 milagres relevantes que marcaram com certeza a trajetória e a caminhada dele com Jesus. Ou nós precisamos dar o braço a torcer e dizer, realmente, ele era o Filho de Deus, que foi o que os guardas perceberam quando Jesus suspirou na cruz e disse, tetelestai, está consumado. E aí o céu se escureceu, e você conhece a história bíblica, e com certeza naquele momento todos entraram em temor por entender que haviam matado o Filho de Deus. E aí o louco mentiroso se transforma realmente no Filho de Deus. E isso quebra totalmente com essa teoria que virou matéria muitas vezes na escola, que é a do Big Bang. Por quê? Porque aqui diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. E a teoria do Big Bang diz que de uma explosão surgiu todas as coisas. Cara, e infelizmente nós estamos com um problema na transmissão, mas eu vou de poder passar vídeo, porque, por exemplo, se eu passar um vídeo, todo mundo vai ver, mas o pessoal que está em casa vai ficar boiando, porque daí não vai aparecer lá no YouTube o vídeo. Daí eu não vou passar, mas eu vou compartilhar no grupo dos jovens, e depois, se vocês puderem, olhem esse vídeo, porque, sinceramente, para mim, é mais difícil ser ateu do que ser cristão. Porque nós temos um manual, nós temos toda uma trajetória. Foi feito, o Samuel até me mostrou um dia um estudo, e eu não sei como se faz isso, mas fizeram as ligações como se fossem veias ou ramificações, como se fossem raízes de uma árvore, da quantidade de textos que eles se enlaçam em toda a Bíblia, em diferenças gigantescas entre a vida dos autores, em momentos da história totalmente diferentes. A diferença já que ocorre do Antigo para o Novo Testamento, daquele silêncio de Malaquias até Mateus, que são praticamente 300 a 400 anos.
só nesse silêncio, e todos os textos se conversam, se falam. E a escola diz que o caos não produz matéria. Eu aprendi isso. Provavelmente você aprendeu isso na escola. E como que o Big Bang pode produzir tudo o que foi feito? E nós podemos dizer a verdade, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. E eu falei do vídeo, não continuei falando do vídeo, mas o vídeo, ele mostra de uma forma bem simples assim, mais fácil para a gente entender, o tamanhinho da Terra perto dos outros planetas que já foram descobertos. Se você olhar o tamanho da Terra já para o Sol, já dá muito medo. Só que aí você para pensar que, tipo, a Terra está exatamente no eixo que deve estar. Ela gira exatamente na velocidade que ela tem que girar. A Lua está exatamente na posição que precisa estar para que as marés mudem. Porque se você não já deve ter ouvido isso na escola, em algum lugar, que a Lua é como se fosse a faxineira da Terra. Se não houvessem as marés, as estações, aquilo que acontece com a Lua cheia, minguante, crescente, as praias seriam cheias de lixo. Nós já estaríamos nadando no meio do lixo. As marés sobem e descem por causa da Lua, e ela está exatamente na posição que deve estar. O Sol está exatamente na posição que deve estar. Se ele tivesse um pouquinho mais para frente, nós morreríamos queimados. Se ele tivesse um pouquinho mais para trás, nós morreríamos congelados. E aí foi por causa de uma explosão que tudo isso parou no seu devido lugar. Por favor, foi um Criador que fez tudo isso. E eu até pesquisei algumas coisas que achei relevante, mas eu vou ler para vocês. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, do profeta Isaías. Vocês estão aqui, gente? Amém. Isaías 40, versículo 12, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Tipo, imagina que Deus foi medindo o céu a palmo, assim, que nem quando a gente vai medir às vezes um terreno que não tem trena, a gente vai botando um pé atrás do outro assim. Deus fez isso com o céu. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor até aqui. E por que eu peguei esse texto? Porque tipo, Isaías já está falando da grandeza de Deus lá atrás. E aí eu dei uma pesquisada, porque provavelmente também vocês já devem ter ouvido ou visto, agora por causa da tecnologia, e porque cada vez mais se tem lentes melhores, e eu sempre confundo os dois telescópios. O que tinha antes era o Hubble e agora tem o Hubble, né? Ou é o contrário, tanto faz. E aí se descobriu, porque eles conseguiram tirar fotos muito longe, e a gente mora num sistema chamado Via Láctea, mas essa é uma das vias que existem. Existem milhares delas, e os cientistas dizem que existem mais estrelas do que grãos de areia na Terra. Faz um teste na tua casa, vai na rua e pega um montinho de areia, te dispõe para fazer isso, só para ouvir Deus falar contigo. Faz isso e depois me diz se Deus não vai falar contigo. Pega um montinho de areia, pega um vidro, ou uma mesa, qualquer coisa, bota aquele montinho em cima do vidro e te dispõe a contar
quantos grãos de areia cabe numa palma da mão? Só numa palma da mão, quantos grãos de areia cabe? Aí tu olha, vamos olhar para Santa Catarina, que é uma ilha. Quanto de areia tem só em Santa Catarina? Quantas praias tem no Brasil? Quantas praias tem no mundo? Quantas lagoas tem? Quanta areia tem? Tem mais estrelas do que grãos de areia. Para pensar nisso. E aí, eu dei uma pesquisada a mais, porque eu tenho problema de visão muito forte. Eu tenho 9 graus de miopia, então se eu não tiver de lente ou de óculos, eu não enxergo nada. Nada. E teve um tempo atrás aí, que eu tive um problema nos meus olhos, que as células dos olhos são uma das poucas células do corpo, que depois que elas morrem, elas não se restituem. Então eu tive um problema, foi meio que uma infecção que deu por causa da lente, e eu tive que ficar um período grande sem usar lente, usar só óculos, porque após o exame, eu devia ter uns 32 anos, por aí eu acho, que faz uns 5 anos isso, por aí. E o médico falou assim, ó, os teus olhos tá com a quantidade de células de uma pessoa de quase 50 anos, de tanto que eu perdi naquele período, da inflamação e de ter usado a lente da forma errada, e foi várias coisas. Então eu sempre pesquisei bastante sobre os olhos, e olha uma curiosidade, um dos caras mais conceituados que trabalha hoje em dia com cirurgia de olhos e tudo mais, ele disse que existem mais de 10 milhões de fios duplos dentro dos nossos olhos. Tem ideia do que é isso? Pesquisa, bota lá no YouTube um olho visto de um microscópio para você ver. Eu estava falando das lentes ali, falei dos telescópios do Hubble e tudo mais. Olha os vídeos agora, está se investindo cada vez mais nesse micro-universo que acontece. A Tainá é bióloga, pega uma folha no fundo do quintal e vê tudo que existe numa folha. Não foi um criador que fez isso. Você olha para o mar, qualquer vídeo que você vê, há milhares e milhares de cores dos peixes, algas. Existe uma diversidade gigante de vida, porque o João disse no versículo 4, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz das nossas vidas. E é muito interessante Jesus ser chamado de luz, porque não importa a escuridão. Satanás pode dominar a escuridão, mas não importa a escuridão que seja, uma faísca que for, vence a escuridão. Não há escuridão tão gigante que possa sobressair sobre qualquer faísca de luz. A luz sempre domina a escuridão. Cristo, o reino do nosso Pai, sempre domina sobre as trevas. E aí, João continua, mas eu queria falar só mais uma curiosidade que eu achei, que existem mais de 6 trilhões de células vivas dentro do teu corpo. 6 trilhões, eu nem sei como se escreve no papel 6 trilhões. E olha que interessante, no código genético, que seria tipo um HD do teu corpo, do meu corpo, que guarda todos os códigos da cor dos olhos, cor da pele, das formações do nosso corpo, acredita-se que existe 102 trilhões de fitas de DNA. E aí, como se calcula isso? Não me pergunta, que eu não sei como que faz, mas um cara se dispôs a calcular 102 trilhões de fitas de DNA, daria mais ou menos 100 mil voltas no planeta, só de códigos que existem dentro do nosso corpo. Cara, estou falando de mim, de você, criação de Deus, não um acaso. E sabe o que é triste? Porque João continua, e no versículo 5 ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ninguém
pode sair neutro depois de um encontro com Cristo. Ninguém. A partir do momento que estamos diante de Cristo, diante da grandeza, diante de quem Ele é, não há como não tomar uma decisão, porque não aceitá-lo também é uma decisão. Eu achei muito interessante algo que C.S. Lewis, eu não sei qual dos livros que eu não me lembro mais, mas eu me lembrei da história. Ele disse que diante de Cristo é impossível não tomar uma decisão, e seria como você estar numa canoa à beira de uma grande cachoeira. Você tem três alternativas: ou você desesperadamente começa a remar contrário, contra a correnteza, ou você se joga da canoa e tenta nadar para alguma das margens, ou então você deita dentro da canoa e começa a imaginar que você está na sua cama e faz de conta que nada está acontecendo, e vai peral abaixo e você sabe o que acontece. Estar diante de Cristo e da grandeza de quem Ele é estar diante de um precipício, e saber que ou nós inventamos uma historinha, como tantas outras que já inventaram e que vão continuar inventando, para dizer que Ele não é Deus, que Ele não é o Filho de Deus, que Ele não ressuscitou, ou nós nos posicionamos. E é interessante porque João fala de outro João, de um João chamado João Batista, e que a Bíblia vai dizer que dentre ventre de mulher não nasceu outro tão grande como ele. Tá louco, hein? O cara era o bichão, meu. De todo mundo que já nasceu, o próprio Jesus disse que não tem outro como ele. E João Batista começou a pregar, a falar daquele que viria, aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, ele fala coisas maior do que eu. E João Batista é um cara muito louco e muito esquisito, que a Bíblia diz que ele se vestia com peles de camelo, que ele comia mel e gafanhoto, e o cara vai morar no deserto. E é muito legal como todos os textos da Bíblia se ligam, como eu falei antes, porque se você for procurar, a palavra no original para deserto é Midavar, que significa o lugar onde todas as vozes silenciam. E João Batista foi para o deserto para ouvir a única voz que importava. Só que sabe o que acontece quando alguém tem muito de Deus na sua vida? Ela desperta um gosto naqueles que estão à sua volta e estão vendo o que está vivendo. Me dá um pouquinho disso. E aconteceu com as pessoas na época, e todo mundo começou a ir para o deserto, atrás do João Batista, para ouvir as suas pregações. E se você acha que eu sou meio de dar patada, você não conhece João Batista, meu filho. João Batista dizia: arrependei-vos, ó raça de víboras. Era assim que ele tratava. E as pessoas iam ouvir João Batista, o casca grossa. Só que João faz questão de relatar. Olha o que ele diz: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Sabe o que é louco? Porque João Batista tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele era um ladrilho, tipo, imagina o trem, Zurb aqui. João Batista era os trilhos do trem, e Jesus era o trem. João Batista veio sentar o caminho para Jesus passar. Só que olha o que aconteceu com João Batista. As pessoas começaram a confundir ele
com o Cristo. E mais uma vez, o João Batista teve que tomar uma decisão, porque a Bíblia diz em outros textos que as multidões estavam indo até ele, e estava todo mundo, tipo, o João Batista estava cheio de fã, e estava todo mundo levantando João Batista, e João Batista também tinha um ego humano como nós temos, e provavelmente João Batista foi tentado quando perguntaram para ele se ele não era o Cristo. Mas alguém que teve um encontro com a verdade está totalmente tomado pela verdade. E o que João Batista faz? Ele não diz ou não tenta se passar por Cristo, pelo contrário, ele diz: não, eu não sou o Cristo, e vou te dizer até mais, eu não sou digno nem de me abaixar para atar as sandálias dele. Ele vem para trazer um batismo diferente, porque eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro Cristo. Ele vai se entregar por inteiro para a remissão de todos os pecados. Esse é o Cristo do qual eu anuncio, porque João foi a voz que Isaías, mais ou menos 700 anos antes, profetizou. Ele era a voz do que clama no deserto. João Batista foi a voz daquele que clamava no deserto, que anunciava as boas novas que viriam, Cristo, o Filho de Deus. Cara, eu queria poder passar esse vídeo. Tá bom. Eu queria que você fosse para o versículo 10 comigo, porque diz assim, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui João traz mais uma revelação. Para ser filho de Deus, não é hereditário. Você precisa aceitar Ele. Não adianta ser filho de pastor, não adianta os teus pais serem cristãos ou terem confessado a Cristo, não adianta o teu irmão, não adianta a namorada, não adianta a tua esposa, não adianta os teus filhos. É algo pessoal, que Ele chamou cada um de nós para se revelar, e nos deu essa posição de sermos chamados filhos. Mas sabe o que é louco? Porque a Bíblia diz que Ele habitou, Ele tabernaculou, Ele se transformou em uma igreja viva entre o seu povo. Só que para pensar, você já viu vídeos de Israel, aqueles rabinos que ficam diante do muro das lamentações, e eles ficam assim, e eles estão ali o tempo todo lendo a palavra, eles são muito rígidos com a lei, eles são zelosos pela palavra, mas o próprio Filho de Deus habitou entre eles, e eles não reconhecem a Cristo, a não ser uma linha judaica messiânica, que agora acredita em Cristo, mas a maior parte deles não acredita, e quando você fala no nome de Jesus, eles gospem. O Filho de Deus habitou entre eles, e eles não o reconheceram, eles ainda guardam o Messias. E o que João está nos dizendo? Que se Ele é a própria vida, não é a religião. Não adianta nós batermos cartão na igreja, não adianta o que eu comecei falando, participar de todas as atividades, participar de todos os cultos, fazer uma progressão
eu vou começar na porta, depois eu quero trabalhar na secretaria, depois eu quero trabalhar na lancheria, daí depois eu vou virar obreiro, depois eu vou virar diácono, depois eu vou começar a servir a ceia, daí depois eu vou virar líder dos adolescentes, depois eu vou virar líder dos jovens, depois eu vou virar pastor, depois eu vou virar subpastor, depois eu vou virar semideus, depois eu vou virar, e daí eu vou ser arrebatado. Na igreja não é assim. E às vezes a gente não percebe, mas a gente está desesperado pelo trabalho, e se esquece de priorizar o dono de tudo isso aqui, porque ele começa dizendo que tudo por meio dele foi criado, e para ele são todas as coisas, e nós não percebemos, mas estamos tirando uma casquinha da posição dele, ao contrário do que João Batista fez. Não, sabe quando alguém diz assim, nossa, que boa aquela palavra, que bonita oração, que não sei o que, que eu estou lendo, que eu estudei, né? Não, João Batista fez assim, não, pode parar com isso aí, cara, eu não sou digno nem de me abaixar na frente dele, e tu vem querer me botar como se eu tivesse parte com alguma coisa com ele. Não tenho parte nenhuma, toda a glória é dele, é para ele, tudo é para ele. Só que aqui tem algo que me chama bastante atenção, e que tem uma linha que tem tentado distorcer isso há alguns anos já para cá, de que o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, vocês não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem ele deu o direito de ser recebido? A quem? Vocês não escutaram? Eu leio aqui, eu vou ler de novo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Todos, branco, preto, amarelo, vermelho, rosa, cabeludo, barbudo, careca, com bigode, sem bigode, óculos, sem óculos, pobre, rico, ladrão, prostituta, todos. Ele deu o direito a todos serem chamados filhos de Deus. E há um tempo atrás, mais de 12 anos atrás por aí, eu me deparei com uma mensagem de um pastor, que eu nem lembro mais o nome. Eu fiquei tão impactado com aquilo, que eu disse para a Yulica, a gente recém estava namorando, e aí eu disse assim, oi Yulica, eu tenho que arrumar um jeito de compartilhar isso com mais gente. Aí o que eu fiz? Eu comprei 250 DVD, e eu gravei 250 DVD com aquela mensagem, e aí eu distribuí lá no meu trabalho, e as outras, coloquei a Yulica junto comigo lá na sinaleira, que agora é do Desco, quando era canudense ainda, e nós ficamos lá na sinaleira, entregando para as pessoas aquele DVD. Cara, eu só quero compartilhar essa mensagem contigo, que tiver um tempinho na tua casa, 5 minutinhos, assiste isso aqui, porque Deus vai falar contigo e tal, não sei o quê. Só que aquilo marcou demais minha vida, e eu não me contentei só em ter um DVD. Eu tenho um DVD guardado lá em casa, comigo, mas eu também anotei no papel, e tanto que as minhas filhas pegaram o papel esses dias, e elas riscaram, desenharam para mim aqui toda a folha, mas eu ainda consigo ler, e eu quero ler isso aqui para vocês, porque eu acho que a forma que esse pastor foi inspirado para escrever isso aqui, diz exatamente quem são todos, porque eu disse e orei isso quando a gente começou aqui o culto, que essa mensagem ela pudesse ser, nós somos o corpo de Cristo aqui, quando a palavra está sendo trazida, apesar de eu estar aqui, a palavra está falando comigo, está me pregando também, e já me pregou antes, e continua me pregando. Nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos filhos. Então individualmente essa palavra também fala, pelas circunstâncias de vida que você possa estar vivendo, pelo tempo de fé que você tem. E eu acho interessante porque esse pastor ele conseguiu pegar todas as formas que a Bíblia trata de quem são esses todos. E eu diria que Jesus é esse todos dessa forma. Para o floricultor, ele é o lírio dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Vou ter que começar de novo porque eu comecei lá do contrário, tá? É assim.
Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias. Jesus é o Salvador do mundo. Para o artista, ele é o apogeu da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o astrólogo, ele é o sol da justiça. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o carpinteiro, ele é a árvore da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o peregrino, o caminho. Para o estrangeiro, ele é a porta. Para o médico, o bálsamo. Para o educador, o mestre. Para a pedagogia, o alfa e o ômega. Para a matemática, o primeiro e o último. Para o geólogo, a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o poeta, a mais bela poesia. Para o músico, a mais linda canção de amor. Para o fazendeiro, o semeador. Para o floricultor, o lírio dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Para o advogado, a testemunha fiel. Para o jornalista, as boas novas. Para o filósofo, a sabedoria. Para o pregador, a palavra de Deus. Para o trabalhador, ele é o descanso. Para o sedento, a água da vida. Para o pecador, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para o soldado, o comandante. Para o cristão, o Cristo, Filho de Deus. Ele dá força ao cansado, ele se compadece dos encarcerados, guarda e guia os feridos. O seu amor é sem limites, ele é a peça central de qualquer civilização. Ele é inigualável, ele é incomparável. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é Jesus. Amém? Amém mesmo, cara? Esse é Jesus. Ele é a resposta para todas as perguntas. Por isso que diante dele, João já disse, usando de exemplo a resposta de João Batista, não há como não darmos uma resposta à grandeza e a quem ele é, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que é interessante? Porque João diz assim, ali no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele, como eu falei antes, ele tabernaculou, ele se transformou numa igreja viva, ele andou entre os seus, ele se transformou em homem, a ponto de o Deus se transformar num bebê. E só quem é pai sabe a fragilidade de um bebê, principalmente nos primeiros dias. Chega a dar medo na gente de pegar, porque parece que vai quebrar. O pescoço não para, se tu soltar o pescoço fica assim. A cabeça atrás, depende do jeito que tu pega, parece uma espuma de lavar louça, chega a dar medo, afunda, é mole. Não fala, só chora. Se não fala, só chora, tu não sabe como parar. Às vezes já comeu, não tem cocô, não tem nada, mas está chorando, e o desespero bate. Jesus, o Filho de Deus, se transformou num bebê frágil. Você tem ideia do que é isso? Aquele que estava lá no princípio, era o verbo, se transformou em um bebê, se transformou em fragilidade, para mostrar o quê? Que ele conhece a minha e a tua fragilidade. E com isso eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, por mais que a teoria do Big Bang é pregada e até hoje é falado nas escolas, nós aprendemos assim: você e eu não somos obra do acaso. E não importa o que já falaram para você, e não importa se mesmo a tua mãe disse que nem queria te ter, nem planejou você, não importa. O Senhor planejou você, porque se você está vivo, é porque Ele permite que você esteja vivo agora, porque João disse que Ele é a própria vida, e gostando você ou não, e não importa a resposta que você vai dar para Ele, Ele é a própria vida em você e em mim.
Porque desses trilhões de células, se uma pequena parte dela começar a morrer ou passar por algum tipo de metamorfose, a sua saúde vai desfalecendo. E é interessante que Deus, no seu Filho Jesus Cristo, desfaleceu. E de todos os deuses de religiões que são pregadas, o nosso é o único que morre, mas também é o único que ressuscitou. E por mais que tentem procurar, nunca vão encontrar a sua ossada, porque ele está vivo, porque o sepulcro continua lá vazio, porque o anjo que eu li no começo, quando subi, sentou na pedra. E eu acho que Deus deve ter muito bom humor por algumas passagens bíblicas. Imagina o anjo sentado em cima da pedra: o que vocês estão fazendo aí? Não está mais aí, ressuscitou. Pode ir lá contar para os outros. E minha pergunta para mim e para você hoje é: a primeira, qual a resposta que nós damos? Pode subir, Baião. Meu Deus, tem a ceia ainda. Qual a resposta que nós damos para Jesus? A gente deita na canoa e faz de conta que não nos encontramos com Ele e imaginamos outra historinha? Ou a gente dá uma resposta a Ele? E a resposta não é um desespero de que eu tenho que fazer, mas primeiro, descansar na sua presença, desfrutar de quem Ele é, saber que por mais que em algum momento você já possa ter sido rejeitado por alguma pessoa, ou quem sabe até da tua própria família, o Senhor não te rejeita, porque se você está vivo, é pelo fato dele estar permitindo que você esteja vivo. E se você não lembra, nós lemos que ele chamou todos. Sabe o que é o mais legal ainda do cristianismo? Que além de o nosso Deus ter sido o único que morreu, o único que ressuscitou, o único que o túmulo está vazio, que não se encontra a sua ossada, Ele também é o único que disse: eu vou voltar. No seu último contato com os discípulos, Ele disse: é melhor que eu vá para que Ele venha. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou voltar. E os sinais mais do que nunca mostram que a sua vinda está muito próxima. E é interessante porque Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, Ele é um ser eterno. O que a humanidade tenta desde sempre com a tecnologia? O que a humanidade tenta? Que nós possamos viver mais. Desenvolver a saúde para viver mais. Para viver mais. Para prolongar os anos nessa terra. Mas mesmo com essas tentativas, mesmo de repente com a saúde top, já vivendo seus 90 e poucos anos, com uma boa saúde, pode perguntar para uma pessoa lá no finalzinho, se mesmo encontrando a fórmula de viver mais tempo, de estar aqui, ou para alguém que tem muito dinheiro e que já viveu tantas coisas, ou para alguém que já desfrutou de tudo que esse mundo possa oferecer, lá no fundo tem algo implantado naqueles que são filhos de Deus, porque nós carregamos a herança do Pai, e o Pai é eterno, e é por isso que nos filhos há um desespero pela eternidade. E é louco porque Apocalipse até dá algumas características de como pode ser a eternidade. Mas é interessante porque
mesmo aquilo que tem maior valor nessa terra, para nós, lá na eternidade, vira chão. Porque eu achei interessante, o Luciano Subirá tendo uma percepção diferente do que a maioria de nós ouvimos, eu pelo menos. Ai, no céu vai ter ruas de ouro, muros de jaspe. Quero no céu, imagina, o chão tudo de ouro. E o Luciano Subirá disse: a gente entende errado, e eu concordo com ele. Lá o chão é de ouro, para mostrar que aquilo que tem mais valor aqui, lá vira coisa para pisotear em cima, diante da majestade do Deus que ilumina a sua cidade. Porque a Bíblia diz que esse Cristo que vai voltar agora, diferente de nós fazermos prédio, nos reunirmos como corpo, a Bíblia diz que Ele busca a sua igreja, e o próprio tabernáculo desce com Ele, e nós passaremos a viver com Ele, em uma eterna comunhão. E eu queria convidar você para ficar de pé, porque esse Jesus, Filho de Deus, que morreu mas ressuscitou, que vai voltar, que se humilhou ao ponto de ser cuspido no seu rosto, num dos seus últimos momentos, Ele chamou os seus discípulos para comer. E eu acho muito legal isso, porque geralmente na mesa, na sua casa, na minha casa, a gente leva pessoas que a gente tem mais intimidade, e a mesa é lugar da gente conversar. E o legal da mesa é que nós podemos falar todos no mesmo tom, porque nós sentamos próximos, e não importa se um é mais baixo ou mais alto, por causa das cadeiras, nós ficamos praticamente todos na mesma altura. E é interessante porque Jesus, grandes lições Ele deu na mesa comendo com seus discípulos. E interessante também para mim é que Ele diz que todas as vezes que vamos lembrar do seu corpo e do seu sangue é quando ceiamos juntos. E de repente é a primeira vez que você está aqui, não sei, mas nos jovens a gente faz a ceia um pouco diferente. A gente não tem uma mesa gigante. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Fazer uma mesa gigantona assim, ia ser tri. Ia ser tri massa, se a gente conseguisse fazer uma mesa grandona. Vamos fazer isso? Vamos pensar nisso? Vamos fazer isso. Daí o que a gente faz? A gente não tem uma mesa grandona, a gente vem todo mundo aqui na frente para comer junto. Então eu queria convidar o pessoal que já está para organizar a ceia, ir lá pegando o cálice, o pãozinho. E antes da gente vir para cá para cearmos juntos, eu queria orar com você, porque esse Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui porque Ele escolheu habitar em mim e em você. Não é porque tem uma placa ali escrito Igreja Encontros de Fé. Não. Ele não habita aqui dentro dessas quatro paredes. Ele habita em você. Efésios 2 diz que nós somos a morada para o Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo. É quando estamos com os irmãos que Jesus aparece. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos. E eu não sei o que você conhecia até aqui desse Jesus, o que você já tinha ouvido falar a respeito dele, mas acho que hoje, através do Evangelho de João, a gente pode ter uma síntese de quem Ele é. Ele é eterno, Ele é o princípio e o fim. Nele está toda a luz que resplandece sobre as trevas. Ele te chamou para ser filho, e essa oportunidade Ele dá para todos. Nele não há distinções de raça, cores, tribos, povos, nações, nada, não há distinção nele. Esse Jesus
é o Verbo que se fez carne, que habitou entre os discípulos, mas que mais uma vez habita entre nós através do seu Espírito Santo. Ele é toda a verdade, Ele é cheio de graça e de poder. E nós queremos orar nessa noite, Jesus, por alguém que está aqui pela primeira vez nessa noite, e quem sabe já tinha ouvido tantas coisas a respeito de Ti. Eu te peço que diante de tudo que foi gerado aqui nessa noite, pelo Evangelho de João, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse amigo, possa dar uma resposta diante de Ti, Senhor. Que dentro dessa canoa agora, Senhor, da sua própria vida, ele possa fixar os seus olhos em Ti, e possa Te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração e dizer: Jesus, eu te entrego toda a minha vida, eu me entrego por inteiro a Ti, Senhor. Eu quero ser chamado Teu filho, eu quero ver o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador. E nessa noite eu quero entrar a fazer parte do Teu corpo, Senhor. Eu quero partilhar o pão com os meus irmãos, lembrando do Teu sacrifício, para que hoje eu tivesse vida e tivesse livre acesso à Tua presença, através de uma simples oração. Nós oramos, Senhor, nessa noite, Jesus, te pedindo que o Teu Espírito Santo sinta liberdade entre nós, Senhor. Que Tu quebre toda a nossa religiosidade, Senhor. Que Tu quebre os nossos dogmas, nossos paradigmas, as nossas formas quebradas de tentar fazer culto, Senhor, para que nós possamos estar totalmente sensíveis à Tua presença, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, manifesta-te entre nós e faz com que essa palavra fique germinando dentro de nós, Senhor. Que ela produza bom fruto, Senhor, e que mais uma vez ela volte para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Te pedindo, Senhor, mais uma vez, nos encontra, Senhor, porque somos gratos por tudo que Tu tem feito até aqui, mas sabemos que é só o começo, que Tu tem muito mais, porque a Tua palavra diz que de Ti há um rio, há uma fonte a jorrar, Senhor, e nós queremos mais dessa fonte, Senhor, porque temos fome e sede da Tua presença, em nome de Jesus.